Mercado reduz projeção da inflação pela sexta vez seguida. Preço da gasolina cai 14% e do etanol 8% em julho. E você vai ver também. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças com menos de 5 anos. China prolonga exercícios militares em Taiwan e tensão aumenta na região. Faixa de Gaza reabre fronteira com Israel após os conflitos e negociações do final de semana. E ainda, estudo aponta que o uso do celular contribui para uma boa memória. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Nós começamos essa edição falando de economia. O mercado financeiro reduziu pela sexta vez seguida a projeção para a inflação deste ano. A informação foi divulgada hoje no Boletim Focus do Banco Central. Os analistas esperam uma nova baixa, passando de 7,15% para 7,11%. O Boletim Focus do Banco Central reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. O IPCA 15 de julho, considerado uma prévia da inflação oficial, desacelerou para 0,13% na comparação com junho, menor variação mensal desde junho de 2020. Já o índice de preços ao consumidor semanal, publicado pela FGV, recuou 1,19% no fechamento de julho, após deflação de 0,44% na terceira quadricemana. A expectativa geral de economistas é que os próximos 2 meses seja de queda na inflação, em resposta à redução de impostos estaduais e federais sobre os combustíveis. No caso do Produto Interno Bruto, a projeção é que a economia chegue a 1,98% de crescimento ao ano, mas a equipe econômica do governo espera um crescimento de 2%. O valor da gasolina teve redução de cerca de 14% em julho. O preço médio chegou a R$ 6,50. No mês passado, nos postos de combustíveis, o motorista pôde abastecer o carro com gasolina a um preço médio de R$ 6,50 o litro. Em relação a junho, a queda foi de 14,01%. Já o etanol foi vendido a R$ 5,50 e ficou 8,34% mais barato em comparação ao mesmo período. Os dados foram divulgados pela Ticketlog, que faz um levantamento periódico dos preços. Nessa semana, não houve divulgação dos números da Agência Nacional de Petróleo, que foi vítima de uma tentativa de ataque cibernético. Segundo o levantamento, todas as regiões brasileiras tiveram redução no preço da gasolina. O maior recuo aconteceu na região sudeste, onde o preço médio ficou em R$ 6,18. Já a região sul apresentou o litro mais barato do combustível, vendido a R$ 6,09. A gasolina mais cara era negociada no Nordeste, onde o preço médio estava em R$ 6,79. O etanol também registrou queda no preço médio desde o mês anterior. E no fechamento de julho, ficou ainda mais barato em todas as regiões. O Centro-Oeste se destacou com o recuo mais expressivo para o litro, ficando em R$ 4,72. O maior preço do etanol foi encontrado no Norte, a R$ 5,89. E ainda falando de economia, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revelou que quase 70% das pessoas não conseguem guardar dinheiro. Falta dinheiro para pagar todas as contas ao final do mês para 1 em cada 4 brasileiros. O levantamento da CNI apontou que 19% afirmaram não conseguir pagar todas as contas e carregam parte delas para o mês seguinte. 3% precisaram recorrer a empréstimos, 2% fazem uso do cheque especial e 1% paga o mínimo do cartão de crédito. Por outro lado, 29% dos entrevistados relataram gerenciar bem o dinheiro e conseguem até guardar um pouco quase todo mês.
Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situação econômica pessoal estará um pouco ou muito melhor até dezembro. E agora a gente vai falar de saúde. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação. A intenção é focar nas vacinas de poliomielite e de multivacinação que estiverem atrasadas. O objetivo do lançamento da campanha contra a poliomielite e de multivacinação é recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. Cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o país já estão abertas para aplicar doses de 18 tipos de imunizantes programados no calendário nacional de vacinação para esse público. A vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças menores de 5 anos. Já a multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estarão disponíveis os imunizantes hepatite, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV, entre outros. Segundo o Ministério, a partir dos 3 anos de idade, as vacinas de Covid-19 podem ser administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo entre os demais imunizantes. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que o último caso de pólio no Brasil foi registrado em 1989. Segundo ele, a cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19. O ministro também reforçou a importância das famílias levarem as crianças para vacinar. Peço novamente aos pais que levem os seus filhos para as salas de vacinação. É inaceitável que hoje, no século XXI, 100 anos depois do esforço extraordinário de Oswaldo Cruz para introduzir esses conceitos sanitários no Brasil, nós tenhamos ainda crianças com doenças que podem ser evitáveis por vacina. O Ministério espera vacinar mais de 14 milhões de pessoas contra a pólio. Todos os imunizantes ofertados têm registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A campanha termina no dia 9 de setembro. E a Itália começou nesta segunda-feira a aplicar a vacina contra a varíola dos macacos em Roma. O imunizante utilizado para a vacinação é desenvolvido pela farmacêutica Bavarian Nordic, que foi aprovado pela Agência de Saúde Europeia no mês passado. Por enquanto, só podem se vacinar as pessoas que fazem parte do grupo prioritário estabelecido pelo país. Na próxima quinta-feira, a cidade de Milão também deverá começar a aplicar o imunizante. A Itália já registrou cerca de 545 casos de varíola dos macacos. E, de acordo com o governo, o país ainda não tem planos para a vacinação em massa da população. Agora a gente volta a falar aqui do nosso Brasil, porque o Censo 2022 pode ser respondido por telefone ou internet. A participação remota é possível com código eletrônico que será entregue pelo agente na visita inicial, obrigatória no domicílio. Esta é a primeira vez que o IBGE oferece a possibilidade de participação no censo por telefone. Em 2010, a operação do censo já havia oferecido a opção de participação pela internet. Para participar do censo à distância, ao receber a visita de um agente do censo, o morador pode fazer a opção pelo autopreenchimento via internet ou por telefone. A partir daí, deve ser gerado um e-ticket para que a pessoa responda ao questionário remotamente no prazo máximo de 7 dias. Para auxiliar a sociedade a preencher remotamente o questionário da pesquisa, foi criado o Centro de Apoio ao Censo, acionado por meio de telefone. 180 agentes se dividem para atender às demandas diárias, para evitar que o morador se esqueça de responder e o e-ticket perca a validade. No segundo dia após a visita do recenseador, ele deve receber uma mensagem por SMS ou por e-mail, alertando sobre o prazo. Caso não responda a pesquisa, no quarto dia vai receber uma ligação telefônica para verificar por que não começou a preencher o questionário. Se mesmo após a ligação a pessoa não responder, o Centro de Apoio faz o último contato no 6º dia. Se o prazo de 7 dias expirar e o questionário permanecer sem resposta,
o domicílio retorna aos aparelhos dos licenciadores para que possa ser feita uma nova visita para a realização da entrevista presencial. E a Lei Maria da Penha completa 16 anos com avanços. O número de pedidos de medidas protetivas passou de 391 mil no ano passado. A conhecida Lei Maria da Penha, criada para prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 16 anos. Um dos mecanismos da lei é a proibição do agressor de chegar perto da vítima determinada pela Justiça. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de solicitações de medidas protetivas saltou de 1 em 2006 para mais de 391 mil no ano passado. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, ao menos uma pessoa ligou por minuto para o telefone 190 denunciando violência doméstica. Entre 2016 e 2021, houve um crescimento de quase 45% no número de casos novos de violência doméstica, saltando de 404 para 587. Além de monitorar os dados sobre medidas protetivas, a lei consegue evitar a progressão da violência e informar como proceder nesses casos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Leonardo Félix traz os destaques do esporte no fim de semana. E ainda, a faixa de Gaza reabre fronteira com Israel após os conflitos e negociações do final de semana. Em instantes, voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. E como hoje é segunda-feira, não é, Paty? Hoje é dia de esporte, não é isso? Isso mesmo, Dani. E quem traz as informações para a gente é o nosso comentarista, Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela, todos que nos assistem aqui na HIT. E no Brasileirão continua valendo a máxima, segue o líder. O Palmeiras segue folgado na frente. Agora são 45 pontos conquistados, mais de 71% de aproveitamento, 13 vitórias e apenas 2 derrotas em 21 partidas. Os estatísticos já dizem que tem 65% de chance de ser campeão, Palmeiras mantendo essa pegada aí até o fim do campeonato. A vítima dessa vez foi o Goiás, no Allianz Parque, 3-0 para o Verdão, gols de Mike, Rafael Veiga e também do Atuesta. O Alviverde abriu 6 pontos para o segundo colocado, o Corinthians, que tropeçou fora de casa contra o Avaí, 1-1. E agora a gente vai falar de outro time em excelente fase no campeonato, que é o Fluminense. Apesar da vitória magra por 1-0 em cima do Cuiabá, lá no Maracanã, o tricolor é o terceiro, agora coladinho no Corinthians com 38 pontos. O artilheiro do Brasileirão, Cano, fez o L mais uma vez, o 13º gol do argentino. E quem vem na sequência da tabela, em quarto lugar com 37 pontos, é o Atlético Paranaense. O Furacão venceu fora de casa o Atlético Mineiro por 3-2. O jovem Vitor Roque marcou 2 vezes e no último lance, o Canóbio fechou o placar para o rubro-negro. O Galo ainda não venceu no retorno do técnico Cuca e está apenas em sétimo, com 32 pontos. E no sábado à noite teve jogão, teve clássico entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. E quem levou a melhor foi o time alternativo dos cariocas. Logo no primeiro ataque rubro-negro, gol das crias, né? O Lázaro fez de cabeça com mais uma assistência do garoto Vitor Hugo. E já no finzinho do jogo, um contra-ataque mortal terminou com o Gabigol concluindo para o fundo da rede. Foi a 5ª vitória do rubro-negro no Brasileirão, que agora está em 5º, com 36 pontos. Eu fico por aqui, um grande abraço para todos vocês, sigam com o Jornal Toda Hora. Muito obrigada pelas informações, Léo, e até uma próxima. Até lá, boa tarde. Até a próxima, Léo. E eu sigo com destaque internacional. Em Cuba, após 48 horas, os bombeiros continuam atuando contra um incêndio provocado por um raio que atingiu um depósito de combustível no oeste do país. De acordo com o último balanço do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e 24 estão hospitalizadas, 5 delas em estado crítico. 16 pessoas ainda estão desaparecidas. De acordo com o governo da província de Matanzas, que fica na região oeste de Cuba, o segundo tanque de combustível desabou
após uma explosão que piorou ainda mais as condições de combate às chamas. O incêndio de grandes proporções começou na última sexta-feira, quando um raio atingiu um dos tanques que integra uma central que abriga 8 tanques de depósito de combustível. Autoridades informaram que até agora 2 tanques já foram atingidos pelas chamas e ainda existe risco para que o fogo atinja um terceiro reservatório. Brigadas do México e da Venezuela também foram enviadas ao país para atuar no combate às chamas, que já duram mais de 48 horas. O Ministério de Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de bombardear a usina nuclear de Zaporizhia, uma das maiores da Europa. Esse foi o segundo bombardeio na região. O ataque à empresa estatal no último final de semana feriu um trabalhador e danificou as linhas de alta tensão, forçando a usina a reduzir sua produção de energia. Kiev negou as acusações. O episódio preocupou autoridades mundiais e, nesta segunda-feira, o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu que os inspetores internacionais tenham acesso à usina para que a Agência Internacional de Energia Atômica crie condições para a estabilização do local. A maior usina atômica da Europa foi capturada pelas forças russas no início de março, mas continua sendo administrada por técnicos ucranianos. Mais de 35 mil pessoas pediram asilo na Finlândia desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esse é o maior número registrado no país desde a crise migratória em 2015. Em um comunicado, o Serviço de Imigração finlandês afirmou que até a última quinta-feira, mais de 35 mil solicitações de proteção temporária foram apresentadas por pessoas que fugiam da Ucrânia pelo ataque militar da Rússia. O recorde anterior era de 32 mil pessoas e foi alcançado em 2015. De acordo com o Serviço de Imigração, 1/3 dos que fogem da Ucrânia são crianças. O órgão processou mais de 33 mil solicitações de proteção até agora e menos de 1% recebeu uma resposta negativa. Na Finlândia, qualquer pessoa tem o direito de trabalhar assim que o pedido de proteção temporária for registrado. Mais de 6 milhões de refugiados ucranianos foram registrados na Europa, de acordo com os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Militares chineses anunciaram nesta segunda-feira novos exercícios nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan. Os exercícios deveriam terminar a princípio no domingo, de acordo com informações preliminares de autoridades, mas nem China nem Taiwan confirmaram o fim das atividades. A China iniciou as manobras com munição real em 6 grandes áreas ao redor de Taiwan na última quinta-feira, um dia depois da visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O secretário de Estado americano denunciou no sábado o que ele chamou de total desproporção da reação chinesa e pediu o fim dos exercícios. A China considera que Taiwan é uma província que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território depois do fim da Guerra Civil Chinesa. Analistas consideram que as manobras revelam que o exército chinês é cada vez mais capaz de executar um duro bloqueio a Taiwan, além de obstruir a chegada de forças americanas. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan condenou a decisão da China de estender os exercícios militares, dizendo que o país está criando crises e provocações. A fronteira entre Israel e a faixa de Gaza foi reaberta nesta segunda-feira após os conflitos e negociações do final de semana. Caminhões que transportavam combustível tiveram prioridade para entrar na região. Caminhões com combustível entraram nesta segunda-feira na faixa de Gaza depois da trégua estabelecida entre Israel e o grupo armado palestino Jihad Islâmica. O cessar-fogo foi anunciado após 3 dias de hostilidades que deixaram dezenas de palestinos mortos, com crianças entre as vítimas. A vida em Gaza estava paralisada e a única central de energia do território foi obrigada a interromper as atividades no sábado por falta de combustível, depois que Israel fechou os acessos ao enclave, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos. Depois do início da trégua, alcançada com a mediação do Egito, Israel também anunciou a retomada do tráfego ferroviário e autorizou os cidadãos que moram perto do território palestino a sair dos abrigos antiaéreos. 17 palestinos, entre eles 9 crianças, foram mortos no domingo em ataques israelenses. O número de mortos no enclave desde sexta é de 44.
E uma última informação. Não é de hoje, né, Dani, que o uso excessivo de tecnologia causa preocupações nas pessoas. Mas um estudo mostrou os benefícios que os dispositivos digitais podem trazer para a memória. Pois é, Paty. Pesquisadores de uma universidade do Reino Unido demonstraram que os celulares podem ajudar as pessoas a armazenar e lembrar informações importantes, liberando espaço para outras menos importantes. Vamos conferir. O estudo publicado no Jornal Experimental de Psicologia do Reino Unido explorou como o armazenamento de informações em dispositivos digitais poderia influenciar nas habilidades de memória das pessoas. A pesquisa mostrou que os aparelhos ajudaram as pessoas a lembrar de informações mais importantes e significativas, como se esses dispositivos servissem como uma memória externa para o indivíduo. O estudo contou com 158 voluntários com idades entre 18 e 71 anos. Metade dos participantes realizaram testes de memorização usando apenas lembretes dos dispositivos digitais, e a outra metade não. O estudo concluiu que as pessoas tendem a guardar informações importantes em dispositivos e, sempre que necessário, recorrem a esses aparelhos para relembrar. Os testes mostraram que os voluntários utilizaram os aparelhos tiveram uma melhora na capacidade de guardar informações de cerca de 18%. Já informações menos relevantes permaneceram apenas na memória cerebral. Os neurocientistas já haviam expressado preocupações com o uso excessivo de tecnologia, mas os novos resultados mostraram que usar um dispositivo digital como memória externa ajuda as pessoas a lembrar não apenas as informações salvas no aparelho, mas também as ajuda a lembrar das informações não salvas. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde para você e até amanhã.